Boa tarde. Hoje vamos falar sobre agregações entre classes. O nosso tópico é diagrama de classe, visão de projeto, e nós vamos falar sobre as associações um pouco mais específicas que denotam, representam, né, associações do tipo todo-parte. Tá? Então, agregação ela é uma associação especial. Então, ela é conhecida como parte de ou um relacionamento de conteúdo. Tá? Ela vai representar com um losango, preenchido ou não, no caso não está preenchido, ela vai representar que, por exemplo, formulário de matrícula possui um formulário de horário. Então, é uma representação a mais que a gente quer fazer. A gente quer dizer que existe essa associação de todo parte, que a gente chama de agregação. Como é que a gente sabe que é uma agregação? Então, a gente pode fazer algumas perguntas, tá? A frase parte de, ela é usada para descrever esse relacionamento. Por exemplo, a porta é parte de um carro. Quando você está fazendo a engenharia de requisitos, esse tipo de pergunta já vai te dar uma indicação que existe uma agregação. Na verdade, associações que você põe o nome de parte de, contém, normalmente indicam que você vai ter uma agregação ali. Tá? Quando você for refinar o diagrama de classes para o diagrama de classes visão de projeto. Outra pergunta, que quando você executa uma operação sobre o todo, executa sobre a parte também. Então, você move o carro, você move a porta, então isso indica uma agregação. Tá? Valores que são propagados para algumas ou todas as suas partes, por exemplo, se o carro é azul, a porta é azul. Tá? Ou então, uma relação, uma simetria intrínseca no relacionamento, que diz a porta é parte de um carro, mas o carro não é parte de uma porta. Normalmente, assim, associações, que você coloca o nome da associação no diagrama de classes conceituais. Você coloca o nome como contém, está contido em, ou é parte de, vão indicar uma possível agregação. Tá? Tipos de agregação. São dois tipos. Basicamente, a agregação por referência, que chama agregação mesmo. Tá? É um relacionamento tem um, tá? Envolve partes, componentes, tá? Que existem independentemente da área. Tá? Por exemplo, a área X da empresa tem os empregados A, B e C, mas o empregado vai existir em outro contexto. Tá? No contexto projeto, no contexto de pagamento. Então, o que a gente tem aqui é uma agregação onde a parte é independente do todo. Isso é entre aspas, uma agregação aberta, tá? Ou por referência, e onde a gente deixa esse losango aberto, aberto não, mas ele não preenchido. Tá? O que significa isso? Isso significa, do ponto de vista de projeto e implementação, que provavelmente a área vai ter um conjunto de referências, ou seja, ponteiros para objetos do tipo empregado. Vai ser passado para eles, mas esses objetos vão ser manipulados, podem ser manipulados em outras partes do programa. Tá? Livremente, com liberdade. Tá? Então, o agregado contém uma referência aos seus componentes. No outro tipo, que é a agregação por valor ou composição, tá?
O relacionamento é do tipo contém um, tá? E especifica que partes componentes têm um só dono, ou seja, as partes não vão existir fora dessa agregação, tá? Ou seja, as partes, né, componentes existem, vivem ou morrem com o seu composto. Um exemplo disso é um automóvel. O automóvel possui de 2 a 5 portas, então você pode botar uma agregação por valor, né, uma composição de automóvel para porta. A porta, ela vai ser um objeto que vai ser criado junto com o automóvel e vai ser desabilitado quando o objeto automóvel for desabilitado. Esse conceito de composição, ele é um conceito muito forte. Quando você for fazer uma implementação disso, você tem que lembrar que quem vai criar o objeto vai ser o composto, né? Vai ser quem contém, né? No caso aqui o automóvel. O objeto automóvel que vai criar essas portas, e isso daí só vai existir no escopo desse objeto automóvel. Não vai existir em outro lugar. Esse objeto porta, especificamente, que está aqui, ele não vai existir fora desse contexto. Tá? Enquanto o empregado vai existir em diversos outros contextos, contexto de projeto, contexto de pagamento, no contexto de, sei lá, algum tipo, férias, algum tipo de coisa, a porta não vai existir fora do contexto do automóvel. Tudo bem? Tá? Para que eu preciso disso? Eu preciso disso para reforçar a característica que deve ser implementada, ou seja, se eu vou ter um ponteiro ou se eu vou ter um relacionamento mais direto, assim, mesmo o objeto alocado estaticamente, sei lá, em C++ isso é possível, tá? Em Java é tudo objeto, então não faz tanta diferença assim, mas eu quero reforçar a característica disso. As partes aqui existem fora do contexto da área e as partes aqui não existem fora do contexto do automóvel. Eu quero deixar isso claro no projeto. O que eu uso? Associação ou agregação? Tá? Se dois objetos são estreitamente ligados por um relacionamento parte-todo, o relacionamento é uma agregação. Tá? Seja ela por referência ou por valor. Tá? Agora, se os dois objetos são usualmente considerados independentes, mesmo que eles estejam frequentemente ligados, é uma associação. Mesmo que a gente fale que contém ou que pertence, mesmo que o tom da associação seja do nome da associação indique um pertencimento, quando eles frequentemente são independentes, ou seja, eles são considerados independentes, a gente tem uma associação. Só quando é definitivamente um relacionamento parte-todo, a gente coloca agregação. Tudo bem? A agregação vai implicar em um array, uma lista, alguma coisa assim, né? Obviamente, tá? Vai implicar na existência de um array, e daí depende se vai ser uma referência ou vai ser por valor. Vamos ver um outro conceito que a gente usava, que a gente não viu quando a gente falou de associações, que são as associações reflexivas. Tá? O que é uma associação reflexiva? É de um objeto para ele mesmo. Mas como assim? Existem casos onde a gente tem associação entre objetos da mesma classe. Por exemplo, um curso aqui, ele pode ter outros cursos como pré-requisito. Isso é bem comum. E isso indica que um curso está associado a um outro curso. Tem assim pré-requisitos, correquisitos, existe dependências entre cursos,
várias situações onde isso ocorre. Mesma coisa entre pessoas. Então, uma pessoa está relacionada com outra pessoa, por exemplo, no caso, uma pessoa ensina para outra pessoa, uma pessoa contrata uma outra pessoa, assim, um funcionário contrata outro funcionário, por exemplo. Normalmente, essas associações têm algum tipo de papel envolvido. Tá? Bom, vocês sabem que às vezes o papel indica uma falta de coesão na classe, mas às vezes não, tá? Ele pode ser usado. No caso aqui, o curso pode ter vários pré-requisitos e o curso pode ser um pré-requisito para vários cursos, então é uma relação de muitos para muitos aqui. A agregação pode ser reflexiva, tá? Problema clássico de lista de materiais, mas se você for implementar uma árvore binária em um contexto orientado a objetos, na programação orientada a objetos, o nó ele vai possuir outros nós. Então, o nó de uma árvore ele vai ter filhos que são outros nós. Então, essa associação aqui, ela está bem definida. Tá? Então, um objeto parte de produto é composto de 0 ou mais objetos de parte de produto, ou seja, um nó de uma árvore, um nodo de uma árvore vai conter vários filhos que também são nodos de uma árvore. E assim sucessivamente. Classes de ligação. Aqui a gente tem um problema clássico que é o seguinte. O estudante tem estudante e tem curso. Como é que eu faço a nota do estudante dentro desse curso? Note o seguinte, é que aqui é uma relação de muitos para muitos. Entre 3 e 10 estudantes cursam cada um dos cursos e cada curso a gente pode ter vários cursos que são cursados por um estudante. E se eu quiser guardar a nota do estudante em cada um dos cursos? O que eu faço? Bom, eu posso colocar isso na classe estudante? Talvez, mas eu vou precisar fazer uma adaptação, do tipo criar um array de notas na classe estudante, com uma referência ao curso também. Ou seja, é um Emchambrex, tá? Posso colocar na classe curso? Não, porque tem vários estudantes que estão matriculados nesse curso. Então, eu também teria que fazer uma adaptação para isso. O certo é você ter, entre essas duas classes, uma outra classe, que a gente chama de classe de ligação, que representa a nota ou a matrícula do estudante no curso específico. Tá? Então, para cada estudante e para cada curso, eu vou ter uma nota específica. Tá? Tudo bem? E é representado assim. A ligação, daí no meio da ligação você tem uma linha tracejada que vai até a terceira classe, que é a classe de ligação. O que acontece aqui? Na verdade, essa classe de ligação, ela é normalmente nomeada de acordo com a associação, ou seja, normalmente ela tem o mesmo nome da associação, tá? E vai conter propriedades específicas dessa associação. Tudo bem? No caso aqui, a gente poderia colocar a nota do estudante, né? Mas aqui a gente teria muitas notas, ou você pode criar uma classe de ligação com esse atributo nota aqui. Tá?
As classes de ligação normalmente são usadas para relações muitos para muitos, tá? A maior parte delas é usada numa associação de muitos para muitos. Como tem uma associação de muitos para um aqui, ela talvez não seja usada, mas pode ser usada também. Como é que a gente sabe que a gente está fazendo uma agregação ou uma associação? Tá? Mesmo em relações de muitos para muitos, de um para um. Tá? Então, aqui a gente tem que o formulário de matrícula, tá? E formulário de horário são estreitamente ligados e esse depende desse exclusivamente. Então, isso vincula uma agregação. Tá? Mesmo que seja um para um. Se fosse um para muitos, daí é muito mais fácil você caracterizar essa agregação. E no caso aqui, o formulário de horário, ele está associado a um gerente de matrícula, mas ele não depende exclusivamente do gerente de matrícula, e o gerente de matrícula não depende dele. Então, o que a gente tem é uma associação normal. Bom, na aula de hoje a gente falou sobre agregações por referência ou por valor, ou seja, uma agregação e uma composição, tá? Que representam uma relação todo-parte entre dois objetos. Tá? Além disso, a gente viu alguns tipos de associações diferentes, como associações reflexivas, tanto para associações normais quanto para agregações, e classes de ligação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre generalização entre classes. Então, muito obrigado e até a próxima.